Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos pés do Senhor. Essa música, ela é muito forte, né, pastor Eliseu? Ela é muito forte, Dirã. Ela é muito forte, meus amados. Se nós meditarmos e refletirmos nela, iremos pensar que é justamente sobre isso que o Evangelho faz. De nós encontrarmos Cristo e literalmente quebrarmos os nossos vasos. Para aquela mulher, era um vaso de alabastro. Para as nossas vidas, o vaso pode ser traduzido como outras realidades. Ídolos do coração que, de alguma forma, tentam prejudicar ou sabotar o domínio completo do Senhor sobre as nossas vidas. Que possamos pedir ao Senhor que nos ajude, né, Keila? A pedir ao Espírito Santo a quebrar os nossos vasos diariamente. Amém? Eu teria muita coisa para falar aqui antes da palavra, muitos avisos, mas alguns deles eu vou passar no grupo do WhatsApp, tá ok? Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui o café da manhã, que nós tivemos aqui em homenagem ao Dia dos Pais. Mais uma vez aqui, parabéns, papais, pelo dia de vocês. Parabéns às mamães, né, que por alguma desventura da vida cumpriram esse papel. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje o café da manhã foi um momento muito especial. Um dos momentos mais marcantes para mim, pessoalmente, foi o depoimento de Onara, quando ela agradeceu e louvou a Deus pela vida do juvenil. Quantos de nós não, de alguma forma, pode fazer das palavras dela as nossas palavras, de agradecer como Deus, pela sua graça, usa homens e mulheres para sustentar a sua casa, para sustentar um lar. Então foi um momento muito especial. E eu gostaria de pedir a você, toda vez que a gente fizer momentos como esse, eu sempre gosto de incentivar a participação pela comunhão, por estar junto. O pastor gosta sempre de estar na mesa, né? Quem caminha comigo sabe que eu gosto de uma mesa, né, Quinho? Mas não é a mesa pela mesa, né, Dirã? Nós tivemos ontem na casa de Dirã, Jeane fez assim um banquete, né? Mas não é a mesa pela mesa, a mesa é, né, um subterfúgio, a mesa é um acessório para que a gente converse, para que a gente se aproxime, para que a gente conheça. Então, é momentos como esse que a gente conhece pessoas, a gente estreita os nossos relacionamentos. Em segundo lugar, eu quero agradecer às pessoas que nos visitam. Temos muitos visitantes. Tem aqui o Tarcísio, né, com a sua mãe ou tia? Eu sempre confundo. Desculpa, viu, irmã? Me perdoa, viu? Tenha misericórdia da minha vida. É mãe. O Tarcísio é um amigo nosso, um homem de Deus. E Tarcísio está servindo a nossa Associação Batista Jaguacorense como presidente da União Missionária Masculina. E já tem um convite, né? Na verdade, é uma intimação para todos os homens. No próximo dia 20 de setembro, né, vai ser o encontro dos homens, né, o dia D dos homens, lá em Planaltino, né? E vai ter um pregador aí internacionalmente desconhecido, né, Tarcísio? Que vai estar lá, né? Orelha seca. Então, todos os homens aqui da IBJ estejam intimados, dia 20 de setembro, a gente fazer esse encontro lá com os homens de todas as igrejas da Associação Batista Jaguacorense. E os demais, Deus continue abençoando. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, mais uma vez hoje Mateus. Hoje é a última mensagem da série Pecados Invisíveis. Eu confesso aos irmãos que essa foi uma das séries de mensagens que mais mexeu comigo pessoalmente, e ao mesmo tempo eu vi a Deus agindo e atuando em alguns aspectos da nossa igreja. Quando o Evangelho ele é anunciado, explicado, de alguma forma ele age. O Evangelho é poder do Senhor. E ele age trazendo à tona pecados, ele age emergindo situações que você vê claramente ali que são pontos de tensão entre a carne, a vontade da carne e a mensagem do Evangelho. Ele age fortalecendo as nossas convicções na palavra do Senhor. Então foram 7 pecados.
Pecados que comumente a gente não fala na igreja, mas que está lá no nosso coração, que a gente luta constantemente. 7 áreas, a gente poderia falar de inúmeras outras, o tempo não deu para isso. Áreas na nossa vida que constantemente nós somos tentados. Falamos de orgulho, falamos de inveja, falamos de ganância, falamos de ira, falamos agora nessa mensagem, falaremos sobre ansiedade. Semana passada a gente falou sobre hipocrisia. Então, 7 pecados invisíveis. E hoje nós vamos trabalhar o último deles, ansiedade. Quando o coração deixa de descansar em Deus. Mateus capítulo 6, por favor, a partir do verso de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Estou lendo na NVI, está ali projetado. Vamos lá? Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Seja bem-vindo, Diva. Ansiedade, falaremos sobre isso hoje. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Você já viu uma pessoa ansiosa hoje? É claro, você saiu, antes de sair de casa, você se olhou no espelho, né? Meus queridos, vivemos uma geração marcada pela ansiedade. Talvez um dos grandes males do nosso século seja a ansiedade. E nos preocupamos com inúmeras coisas. Nos preocupamos com o dinheiro, nos preocupamos com a saúde, nos preocupamos com os nossos filhos, com as nossas famílias, nos preocupamos com o trabalho, com a carreira acadêmica, com o futuro profissional. Nos preocupamos com o amanhã que ainda nem chegou. A própria palavra preocupação significa se preocupar antecipadamente, se ocupar de maneira antecipada. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus fala sobre ansiedade. Talvez na sua versão tenha o imperativo não andeis ansiosos, talvez seja assim na sua Bíblia. Na minha versão é não vos preocupeis ou não se preocupem. E essa palavra se repete várias vezes aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. No mínimo aqui, 5 vezes, Jesus usa a palavra ansiedade ou preocupação. E o termo que Jesus usa aqui dá uma ideia de você se antecipar, se preocupar, se prender, se deixar estrangular a sua alma com eventos que ainda não ocorreram.
Preocupação, em outras palavras, ou ansiedade, em outras palavras, é o estrangulamento da alma com coisas, com situações, com circunstâncias futuras, que ainda a gente não está convivendo, não está vivendo, não está enfrentando elas. E por 3 vezes aqui, Jesus traz uma ordem: não se preocupem, como uma forma de estrutura da própria mensagem, ou do próprio texto. 3 vezes Jesus fala: não se preocupem, no verso 25, no verso 31 e no verso 34, não se preocupem. E a maneira interessante, analisando essa palavra, eu pude perceber que Jesus usa o não se preocupem de 2 maneiras diferentes. A primeira maneira, Jesus dá a ideia de você viver constantemente preocupado. É aquela pessoa que não é ansiosa ou preocupada de maneira pontual, uma vez ou outra. É aquela pessoa que vive ansiosamente. Jesus está combatendo aqui aquela pessoa que constantemente, diuturnamente, ela vive ansiosa. Ela vive preocupada com questões da vida. E a outra maneira que Jesus usa essa palavra aqui, da ideia da pessoa ter sido tomada plenamente pela ansiedade. É como se a ansiedade tomasse completamente a alma, o coração dessa pessoa, a ponto de começar a enviesar, a direcionar as suas ações. São pessoas que tomam decisões precipitadas. São pessoas que tomam decisões equivocadas na sua vida, na sua família, na sua profissão, na sua espiritualidade. Diz Jesus, porque estão sufocadas pela ansiedade. É nesse contexto que Jesus vai trazer uma palavra muito oportuna para nós, meus irmãos, contra a ansiedade. E eu queria que você mantesse a sua Bíblia bem aberta comigo, porque a gente vai caminhar nesse texto aqui maravilhoso. Jesus vai nos ensinar que o Pai Celestial, Ele conhece as nossas necessidades e cuida de seus filhos. Em resumo, nessa noite, iremos falar que a ansiedade revela um coração que deixou de descansar em Deus. Mas Jesus nos chama a confiar no cuidado do Pai, buscar primeiro o seu reino e depender diariamente de sua graça. Esse é o resumo da mensagem. Se você entendeu isso, vou repetir. A ansiedade revela um coração que deixou de descansar em Deus. Mas Jesus, nessa noite, chama você e a mim, a IBG, a confiar no cuidado do Pai, a buscar em primeiro lugar o seu reino e a confiar diariamente na graça do Pai. 3 lições para nós. A primeira lição: a ansiedade ignora o cuidado providencial do Pai. Essa é a primeira lição que Jesus tenta nos ensinar nessa noite. Dos versos 25 aos versos 30, Jesus vai falar justamente isso, que a ansiedade, ela ignora o fato, uma pessoa que vive ansiosa, ela ignora que Deus está cuidando da sua vida, que Deus, Ele age de maneira providencial, cuidando dos detalhes da sua história. Se não, vejamos como o texto traz isso bem claro para nós. O verso 25 começa dizendo: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua vida, com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Detalhe, Jesus está falando de coisas do cotidiano, exemplos de coisas básicas da nossa sobrevivência: comida, bebida, roupa. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? É uma pergunta retórica. Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Outra pergunta retórica: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé?
Jesus olha para o cotidiano, olha para as coisas ordinárias e simples da vida e revela como Deus ele está cuidando da sua criação de maneira providencial. Mas Jesus diz aqui que uma pessoa que é tomada pela ansiedade, ela não consegue enxergar isso. Ela ignora o fato de que Deus está cuidando. E Jesus revela isso por dois motivos. Em primeiro lugar, por que motivo essa pessoa ignora o cuidado de Deus? No primeiro lugar, ela ignora o cuidado do Pai sobre toda a criação. Uma pessoa ansiosa não consegue olhar para a criação e ver a graça providencial de Deus. Jesus aqui no texto fala de vida, fala de corpo, fala de alimento, fala de vestes, de aves, fala de lírios do campo, fala de coisas do cotidiano, coisas simples da natureza. Jesus está dizendo para os discípulos que querem andar debaixo do senhorio e estar submetidos ao reino dele. Jesus está dizendo, olhe para a natureza, olhe para a criação. Quem é que sustenta todas essas coisas? Quem é que sustenta as aves? Quem foi que deu a vida para vocês? Quem foi que deu o corpo de vocês? Quem foi que formou o corpo de vocês no ventre da mãe de vocês? Quem é que faz o coração de vocês bater? Quem é que coloca ar no pulmão de vocês? Quem é que faz o sangue circular nas suas veias? Quem é que sustenta as aves? Quem é que as alimenta? Quem é que veste os lírios do campo? Olhe para os lírios do campo. Jesus poderia aprofundar o seu argumento, por exemplo, hoje em dia nós temos muito mais conhecimento científico. Jesus poderia falar assim, olha para a distância exata entre a Terra e o Sol. A distância exata entre a Terra e o Sol são 150 milhões de quilômetros. E essa distância de 150 milhões de quilômetros, ela é uma distância exata. Se a Terra fosse um pouco mais próxima do Sol, todos nós torraríamos. Se a Terra fosse um pouquinho mais distante, todos nós morreríamos de frio. A distância entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros, ela é ideal para que eu e você continuarmos vivos. Jesus poderia argumentar, por exemplo, a perfeita distância entre a Lua e a Terra, 384 mil quilômetros. Quilômetros a mais, quilômetros a menos, não teríamos as marés que nós conhecemos, que sustenta todo o ecossistema natural. A vida na Terra seria afetada profundamente. Jesus poderia argumentar ainda que a Terra percorre a sua órbita 24 horas por dia, todos os dias, numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Enquanto nós estamos aqui sentados, o planeta está girando a 107 mil quilômetros por hora. Enquanto eu e você estamos dormindo, enquanto eu e você estamos descansando, a mão providencial de Deus faz o planeta girar para que eu e você continuamos vivos. Isso é a graça providencial de Deus. O Senhor cuida de nós. Jesus está dizendo, olhe para a natureza, olhe para a criação. Talvez, quem sabe, Jesus está aqui se baseando no profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 40, verso 26. Deus revelando ao profeta a sua grandeza na sua criação. O profeta, inspirado pelo Senhor, diz, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso, diz o Senhor? Aquele que põe em marcha cada estrela e toda chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder, tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. O que Isaías está dizendo é que Deus estabelece as estrelas no firmamento e nenhuma delas cai por terra sem que esse Deus permita. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus que cuida da sua vida. Se nós cremos isso, não há espaço para ansiedade. Jesus diz, observem e vejam, a criação é uma grande testemunha da providência do Pai Celestial, o nosso Pai. Em segundo lugar, uma pessoa que
vive ansiosa, ignora a providência do Pai, porque ela superestima o poder humano de controlar a vida. Ela ignora a nossa completa impotência de conduzir a nossa própria história. Isso fica muito claro, meus irmãos, no verso de número 27. No verso de número 27, Jesus fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que vive ansioso aí ou ansiosa, por mais que perca a noite de sono, por mais que perca apetite, por mais que fique mal-humorado ou mal-humorada, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de nós? Quem de nós tem um controle do amanhã? Quem de nós tem um controle da nossa história? Quem de nós temos as rédeas da nossa existência? Quem de nós? Uma das coisas que Jesus ressalta nessa demonstração é a completa inutilidade da ansiedade. A ansiedade não resolve absolutamente nada. Pelo contrário, só nos adoece. Só nos faz tomar decisões tolas, precipitadas. E mais, o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que a vida ansiosa, ela de certa forma é uma rebelião contra o próprio Deus, porque ela acha que consegue gerenciar o seu hoje e o seu amanhã. E Jesus está dizendo: você não tem o poder nem mesmo de acrescentar uma hora sequer à sua vida. Porque quem governa a sua vida, porque quem cuida da sua vida, porque os seus dias, cada minuto, cada hora, está nas mãos, não suas, mas do Pai Celestial. É inútil. E Jesus prossegue o seu argumento, dizendo que, por mais que a gente se preocupe, a gente não consegue dar conta. E uma pergunta que eu faço para os nossos corações, meus irmãos, nessa noite: quais preocupações têm ocupado o teu coração? Quais são as preocupações que têm tentado convencer você de que se você não for esperto, de que se você não for rápido, você não vai conseguir dar conta? E você acha que consegue. E você acha que consegue administrar. Quais são as preocupações que têm tentado sabotar o domínio do Senhor nos nossos corações? Eu fico pensando aqui, tem alguns jovens, hoje é o mês dos jovens, talvez uma das grandes preocupações que sabota o coração dos jovens: com quem que eu vou namorar? Né? Né, Alice? Com quem que eu vou casar? Aonde eu vou trabalhar? O que será da minha caminhada profissional? Quais são os meus dons? Qual é o meu chamado? Talvez uma das grandes perguntas que tentam produzir ansiedade no coração de homens e mulheres adultos é: será o que eu ganho, será o que a gente ganha vai dar conta de pagar todas as nossas contas? Vamos conseguir gerenciar os nossos recursos de sorte que a nossa família esteja abastecida? Quando os filhos vão crescendo, porque quando eles são pequenos, a gente pega pela mão, a gente leva para frente, leva para trás, leva para a igreja, leva para a escola, mas quando eles vão crescendo, e eles começam a ganhar autonomia,
O nosso coração pode ser sabotado pela ansiedade. O meu filho saiu de casa, quem é que vai cuidar dele se papai e se mamãe não está com ele? Como alguns irmãos aqui já tiveram a experiência dos filhos estudarem em outra cidade. E nesses momentos, meus irmãos, nós somos desafiados a confiar no cuidado providencial do Pai, que é Deus quem está cuidando dos nossos filhos. A ansiedade tenta nos convencer que nós estamos no controle, que nós que temos as rédeas das mãos, que nós que temos o leme da nossa história nas nossas mãos, mas Jesus está nos convidando aqui nessa noite a descansar no cuidado providencial de Deus. Se Ele cuida da criação, se Ele cuida das aves, se Ele cuida dos lírios, Ele não vai cuidar de cada um de nós, pergunta Jesus. É claro que Ele vai cuidar de você, é claro que Ele está sustentando a sua casa, é claro que Ele está cuidando do seu casamento, é claro que Ele está cuidando do seu filho, é claro que Ele conhece essa doença, essa dor, essa preocupação, essa crise financeira, é claro que Ele conhece as nossas necessidades, porque Ele é o nosso Pai, e Ele está no centro, e Ele cuida de cada um de nós. Precisamos confiar. Segundo lugar, é a segunda lição desse texto, porque Jesus não mostra apenas que a ansiedade faz com que a gente esqueça quem Deus é, mas a ansiedade também revela prioridades equivocadas. Quando o nosso coração é tomado pela ansiedade, nós começamos a priorizar o que não pode ser priorizado. Nós invertemos os nossos valores, nós invertemos as nossas prioridades. É isso que Jesus vai dizer no versos 31 até o verso de número 33. Veja comigo. Ansiedade revela prioridades equivocadas. O texto diz, portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Perceba aqui o texto. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes faltarão? Lhes serão acrescentadas. Muito bem. O que Jesus está dizendo aqui, talvez a minha versão, por exemplo, não captou o que Jesus está fazendo aqui. A NVI não conseguiu captar. Talvez na sua versão aí, a NAA ou a Almeida atualizada consiga, mas a minha versão não conseguiu. O que Jesus está fazendo aqui é um jogo de palavras. Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, um contraponto entre dois estilos de vida. Por um lado você tem o pagão, que é aquela pessoa que não é súdita, não é discípulo de Jesus, que não está dentro do contexto do reino de Deus, que muitas das vezes ela até lida com a religião, mas ela lida com a religião para se dar bem. O pagão era aquela pessoa que adorava divindades, oferecia sacrifício a divindades para obter algum favor. Era aquela, toma lá da cá. E por outro lado, Jesus fala dos discípulos do reino. Jesus fala do reino dos homens, representado aqui por pagãos, e o reino de Deus, representado pelos discípulos. Como é que o senhor descobriu isso, pastor, no texto? Veja comigo o detalhe no verso 32. O verso 32 diz assim: pois os pagãos é que correm. Na minha versão, diz assim, correm. A palavra correm aqui é zeteor, que significa correr, não no sentido atlético, mas é correr de buscar intensamente algo. É uma procura intensa, intencional, profunda, constante. Eles buscam algo. E a mesma palavra que Jesus usa para se referir aos pagãos, buscar, correr, na minha tradução está correr, mas é buscar, ele usa no verso 33, quando diz, busquem o reino de Deus, Zeteo. Jesus está dizendo, ora, os pagãos buscam, movidos pela ansiedade, o que comer,
o que beber e o que vestir. Ou seja, eles buscam as coisas dessa vida. As prioridades são as coisas dessa vida. Os meus discípulos devem buscar outra realidade, o reino de Deus. E as coisas que vocês precisam lhes serão acrescentadas. Não são vocês que vão acrescentar, lhes serão acrescentadas. É essa dicotomia, é essa divisão que Jesus está estabelecendo aqui no texto. E ele faz isso com um propósito muito simples, meus irmãos. Para dizer para mim e para você que um coração ansioso, ele começa a inverter prioridades. Sutilmente o nosso coração começa a priorizar aquilo que não pode ser priorizado. Quando Jesus fala dos pagãos aqui, ele fala de um grupo de pessoas que por não crerem e por não descansarem debaixo do governo e das promessas do Pai Celestial, do reino de Deus, eles buscam, eles se empenham profundamente para construir os seus próprios reinos. Os pagãos buscam intensamente construir os seus próprios reinos, suprir as suas próprias necessidades, proporcionar para eles própria segurança e sobrevivência. Eles até lidam com a espiritualidade, com a religiosidade, mas assim o fazem como um meio de obter e de auferir sua própria subsistência. São eles que estão construindo os seus próprios reinos. No mundo do pagão não há espaço para fé. Não há espaço para dependência, não há espaço para confiança, não há espaço para descansar no cuidado providencial de Deus. Por quê? Porque o pagão está constantemente ansioso. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou lidar com esse problema? O coração e a mente é tomada pela preocupação e ansiedade. Por quê? Porque na mente do pagão, é ele que está construindo sua própria vida. É ele que está cuidando da sua própria história. E Jesus está fazendo aqui um contraste muito importante. Porque se você perceber o contexto desses versículos que nós estamos lendo, o verso 24 de Mateus 6, Jesus fala algo importante. Jesus fala que existe dois senhores que tentam controlar o nosso coração. Existe o Pai Celestial, que constantemente está nos convidando, olha, não precisa ficar ansioso, estou cuidando de você. Mas existe também Mamon. Mamon também promete segurança, também promete conforto, também promete entretenimento, também promete estabilidade. Mamon promete tudo isso. Mamon promete. Mamon diz assim, olha, quanto mais você me ter, você vai estar seguro, você vai estar vestido com roupas finas, você vai estar dirigindo um carro importante, você vai estar morando numa casa importante, você vai ter tudo o que você quer. Quanto mais você me buscar, eu vou te dar tudo isso. Jesus está fazendo esse contraste. E Jesus faz isso, meus irmãos, para dizer que Mamon até promete isso, mas ele promete isso com um preço muito caro. Porque Mamon exige sacrifícios, e sacrifícios que muitas vezes eu e você não estamos dispostos a oferecer. Por exemplo, eu destaco alguns aqui para nossa reflexão. Mamon diz, tudo bem, se você me ter, se você me conquistar, eu vou te dar tudo o que você precisa. Agora, Mamon começa a sacrificar o nosso prazer no trabalho. A primeira coisa que Mamon tenta sacrificar é o nosso prazer no trabalho. Porque a gente começa trabalhando para viver. E na busca por Mamon, a gente passa a viver para trabalhar. E essa rotina maluca, e eu acho interessante, eu pensando nesse texto,
Jesus fala, os pagãos correm. A gente ouve tanto esse verbo hoje, correria. Eu estou na correria. E a pergunta que a gente tem que fazer, eu estou correndo para onde? Eu estou correndo atrás do quê? Nossa saúde é prejudicada. Ficamos estressados, já não há mais limite entre o nosso espaço do trabalho e o nosso espaço do descanso. Segunda coisa que Mamon pede em sacrifício é a nossa família. A família é sacrificada na busca por mais dinheiro. Quantos casamentos você conhece? Quantos casamentos você conhece que foram destruídos porque o homem e a mulher não tinham mais tempo entre si? Quantos casamentos desses famosos que a gente tanto segue aí nas redes sociais? Os relacionamentos terminam porque uma das partes diz, a nossa agenda se tornou incompatível. Já não há mais tempo de diálogo, tempo de namorar, que é o que a gente homem gosta, né? Ou não, é só o pastor Daniel. Hein, Dirã? Sou eu que sou. É, Alain? Ai, Alain, agora foi. A igreja está tensa, rapaz. Falei, pô, só o pastor Daniel que gosta de namorar, é? Ah, tá bem. Danilo está ali, nunca mais pedalou, né, Danilo? Estou sabendo, Du. A gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo para conversar, não tem mais tempo para assistir um filme junto, não tem mais tempo para sair, para conversar da vida. Por quê? Porque o nosso trabalho nos suga. Quantos dos nossos filhos, às vezes não são prejudicados pela ausência de cada um de nós, ou de pessoas que nós conhecemos na sua família? Quantos filhos de pais órfãos, criado por avós, criado por tios? Outra coisa que Mamon pede, a comunhão com Deus. Mamon, ele pede que você sacrifique a sua comunhão com Deus. E comunhão com Deus aqui, meus irmãos, eu falo de 3 coisas basicamente. Eu falo de você ter tempo para você orar, tempo de qualidade, não é naquela oração gato. Eu, pastor Júlio, quero oração de gato, aquela oração pichane. Deus abençoe. Amém. É a gente se derramar na presença do Senhor, meus irmãos. É a gente gastar tempo na presença do Senhor em devoção. Qual foi a última vez que nós ficamos 5 minutos na presença do Senhor? Qual foi o momento que nós ficamos 10, 15, 30 minutos na presença do Senhor? Quantas vezes nós criamos a nossa rotina longe da palavra de Deus? Se tem algo que eu insisto aqui, gente, não se afaste da oração e da palavra de Deus. E quem caminha junto comigo sabe muito bem, a hora chega, na hora que chega um problema, na hora que chega uma crise, com que alimento, com que força, com que vigor espiritual a gente vai lidar com esse problema, se a gente não se alimenta. E quando eu falo de alimento aqui, meus irmãos, eu estou falando da gente ouvir a palavra de Deus, da gente se debruçar, a gente mesmo se alimentar, porque à medida que a gente cresce, quando a gente é criança, a mamãe e o papai tem que botar a comidinha na boquinha, mas à medida que a gente cresce, a gente tem que aprender a se alimentar sozinhos. E outra área aqui que Mamon pede, mas pede bonito, é o nosso tempo de serviço na comunidade. A gente não tem mais tempo de estar no culto, nem de servir em algum ministério da igreja. A gente tem tempo para as coisas de lá. A gente tem tempo para as coisas da profissão, aí a gente vai. A gente cumpre horário, a gente faz a hora extra, a gente se esforça, a gente cumpre meta, mas a gente não tem tempo para estar servindo em alguma área dentro da comunidade. Quantas das nossas igrejas, nós mesmos aqui da IBG, quanto que nós sofremos de falta de pessoas voluntárias, que estejam servindo, seja na área da educação, seja na área de liderança, ou seja na área de um apoio no ministério. Por quê? Porque falta tempo.
E a outra questão que Mamon, e finalizo aqui, pede que oferecemos como sacrifício é a nossa saúde. Há pessoas que conquistam dinheiro sacrificando o próprio corpo. E às vezes a gente acumula tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro. Dá um piripaque, morre, deixa tudo para a mulher, deixa tudo para os filhos. A gente não cuida mais do nosso corpo. Não tem mais tempo para fazer um exercício físico. Fico pensando, meus irmãos, que a grande pergunta que nós temos que fazer nessa noite, se para ganhar mais dinheiro você precisa perder aquilo que o dinheiro jamais poderá comprar, será que você realmente está enriquecendo? Será que nós estamos realmente enriquecendo? Será que riqueza é isso? É só ter coisas? É só ter bens? O contraste que Jesus faz para nós nessa noite é o verso 33. Meus filhos, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Os que estão debaixo do reino do Senhor, dominado pelo Senhor, deixa que eu cuido das suas necessidades. Jesus não nos chama a abandonar a responsabilidade de trabalhar, de planejar, de prover. Ele nos chama a abandonar a ilusão de que essas coisas podem ser o nosso Deus. Eu quero finalizar com o último ponto, tem alguns minutos. E o último ponto nessa noite é que depois de corrigir a nossa confiança e as nossas prioridades, Jesus nos ensina a maneira prática de enfrentar cada novo dia. A ansiedade é vencida pela dependência diária do Pai. Como é que a ansiedade é vencida? Quando nós aprendemos a depender todos os dias de Deus. Ele fala isso no verso 34, ele diz: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que todo dia nós temos uma adversidade, um dissabor novo, um desafio novo. E nós precisamos acostumar o nosso coração a enfrentar cada dia, sendo sorvidos, alimentados pela graça diária do nosso Pai Celestial. Existe uma graça todo dia para nós. A graça que nos alimenta, que nos dá força, que nos supre. Interessante, pesquisando, Alain, no Antigo Testamento, Deus, para ensinar justamente isso ao povo de Irã, ensinou 3 disciplinas espirituais no Antigo Testamento, para nos ensinar o povo a depender diariamente, Sonil, da graça diária do Senhor. Tinha a prática do maná, a prática do sábado e a prática do dízimo. 3 disciplinas espirituais para nos ensinar a depender da graça diária do Senhor. O maná, vocês muito bem sabem, está lá em Êxodo 16. Todo dia Deus derramava o maná. Ele disse: olha, não adianta vocês acumularem para amanhã. Se vocês guardarem para amanhã, vai apodrecer. E apareceu uns lá que guardaram o neném e apodreceu, porque não confiou na palavra do Senhor. Todo dia Deus fazia chover o maná. Deus falou para aquele povo: olha, eu quero que vocês trabalhem 6 dias na semana, mas o sábado descansem. Descansem. A vida tem um ritmo: trabalho e descanso, trabalho e descanso. Enquanto vocês descansam no sábado, eu continuo cuidando da lavoura de vocês. E a prática do dízimo dizia: entregue para mim as primícias. Pense bem, para um povo que vivia da agricultura, para um povo que vivia da lavoura,
você entregar as primícias eram os primeiros frutos. A primeira remessa da colheita você ia e levava para o sacerdote, você ficava sem nada. Essa prática era um desafio, era uma condução para aquele povo pensasse e descansasse no seguinte fato, meus irmãos: eu estou entregando e consagrando minhas primícias ao Senhor, mas eu confio que Ele vai trazer a minha colheita. É Ele que vai trazer, é Ele que vai prover, é Ele que vai me sustentar. 3 disciplinas espirituais que gradativamente a gente vai desaprendendo, gradativamente a gente vai deixando de exercitá-las. E no fundo, o receio de que se a gente não fizer, se a gente não obedecer, Deus não vai nos suprir. Mas nessa noite o Senhor está dizendo o seguinte para mim e para você: confie na minha graça diária. O capítulo 6 de Mateus começa com Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso revela justamente essas 3 disciplinas espirituais. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Eu não sei se eu tenho tempo para contar uma experiência. Nesta semana aconteceu algo, isso acontece comigo constantemente. Eu fico com medo de contar aqui umas minhas experiências, porque o povo pega a experiência e esquece o princípio, né? Pode contar? Eu fico com medo porque o povo pega a minha experiência e esquece o princípio, né? Pega o exemplo e esquece o princípio, Patrícia. E essa é a minha preocupação. Então esquece o exemplo, porque o exemplo pode não servir para você, ok? Mas pega o princípio. Esse mês, eu acho que eu sou um cara um pouco prudente. Eu não sou assim igual um Hélio, né? Hélio é um cara bem responsável financeiramente, assim, dos que eu conheço, assim, pode até empatar com Hélio, mas ganhar de Hélio está difícil. Mas eu busco ser um pouco prudente nas minhas finanças. E o que eu vou falar aqui, eu falo com todo o temor e graça, para deixar uma edificação para a igreja, não é para, de alguma forma, me exibir. Mas já há algum tempo eu e Rita, nós fomos ministrados pelo Senhor em consagrar a parte, fora o nosso dízimo que nós entregamos mês a mês, consagrar outra parte da nossa renda para de alguma forma abençoar instituições, missionários, plantações de igreja, com pouco, não é muito não, porque o pastor é funcionário público, então funcionário público honesto nunca vai ser rico, certo? Se ele é honesto, nunca vai ser rico. Mas nós fizemos esse propósito. E além disso, nós abençoamos um jovem, financiando parte da sua faculdade particular. E esse mês a coisa estreitou. E eu fiquei no limiar, eu falei assim, meu Deus, eu vou ficar quase zerado, Gil. E aí agora? Eu vou ou eu não vou? E aí me veio a palavra do Senhor. Entrega que eu vou cuidar de você. E eu fiquei quase zerado aqui, na minha conta bancária. Mas honrei meu compromisso com esse jovem. Meus irmãos, vocês sabem que eu tenho um apartamento, pela graça de Deus, lá em Ilhéus. Nunca mais eu tinha alocado. Eu fiz esse compromisso, acho que foi na terça. Quinta ou sexta-feira, liga uma mulher que já tentou alocar o apartamento ao professor várias e várias vezes, nunca deu certo. Essa mulher ligou para mim, mandou uma mensagem para mim. Eu estava voltando de uma visita, acho que eu estava voltando da visita da casa de Si. Foi na sexta-feira mesmo. Estava na casa de Si, né? Quando cheguei da visita, essa mulher manda mensagem: pastor, eu quero alocar o apartamento do senhor. Vai tantas pessoas e eu já quero dar entrada. O valor deu R$ 1.200, ela deu entrada de 600. Eu falei, oh meu Deus, vai dar para sustentar o mês. E eu agradeci ao Senhor, meus irmãos. E eu falo isso, meus irmãos, porque talvez, na minha e na sua realidade, a gente fica com medo, a gente, em nome da prudência, às vezes, nós temos que ser prudentes. Eu não estou falando aqui para os irmãos serem irresponsáveis, não. Mas às vezes nós somos prudentes até demais. E em nome da prudência, a gente deixa de experimentar atos de fé, de confiança, de dependência, que Deus cuida, meus irmãos.
Quando nós investimos no reino, quando nós investimos em pessoas, eu não estou falando aqui de jogar dinheiro fora não, eu não estou falando aqui de esbanjar dinheiro não, eu estou falando de investir no reino, buscar o reino de Deus, e o Pai Celestial cuida das nossas necessidades, Ele cuida, Ele é o nosso Pai, meus irmãos. Eu quero que você saia daqui nessa noite incentivado nesse sentido, confiando que o teu Pai cuida de você, que Ele é o teu Senhor. E eu finalizo, já chamo aqui o Ministério Louvor. Eu quero lançar 3 desafios para você nessa noite. Primeiro desafio nessa noite: confie na providência do Pai. Entregue em oração as preocupações que você tem tentado carregar sozinho. Confie na providência do seu Pai Celestial. Segundo desafio para você nessa noite: examine suas prioridades. Pergunte se o reino de Deus continua sendo o centro das suas decisões. Reexamine o seu coração. E por último, nessa noite, viva um dia de cada vez. Não se preocupe com amanhã, não. Quando eu falo isso, eu não estou falando para você viver de maneira aleatória, despretensiosa, não é isso. Não pegue, não sai daqui, meu Deus, o pastor falou para a gente viver assim, de maneira atrapalhada. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando aqui para você não se deixar dominar pela ansiedade. Existem coisas na sua vida que você não consegue e não vai controlar, mas Ele sim, Ele controla todas as coisas. Ministério Louvor, em nome de Jesus, eu quero chamar os diáconos, quero chamar o pastor Júlio, o pastor Valdério. Vamos celebrar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Quero chamar